Em nome da Coordenação Central de Parcerias e Inovação, onde essa casa está lotada, né? Onde esse espaço hoje a gente tem justamente de interlocução, de parcerias e de convidados ilustres, tanto do setor da indústria, da saúde, né? Então essa casa tem sido um ponto hoje de recepção de novos saberes e de discussões interessantes para a nossa comunidade. Então temos a honra hoje de receber a doutora Margarete. Sejam bem-vindos à Casa de Inovação da Coordenação Central de Parceria e Inovação. Eu sou Gisele, vou passar a palavra para o Padre Anderson para abrir, então, hoje esse momento. Obrigado, Gisele. A Gisele é responsável da casa, então, é uma casa que está sendo, assim, eu estava comentando a doutora Margarete, está sendo, assim, fazendo muito sucesso, muita coisa está acontecendo aqui, até ópera já teve, então, realmente está sob o símbolo da inovação na universidade, a gente fica muito feliz. Esse encontro hoje é um encontro especial, porque ele, de alguma maneira, ele fala da vida da universidade, né? E a vida da universidade é uma vida muito pautada sobre a ciência, né? Nós somos casa da ciência, nós somos encontro de saberes e de pessoas que acreditam, né? Então eu gosto de dizer que o meu credo, né, o meu creio, né? É claro, tem o creio religioso, mas tem o creio na educação. E a gente pode colocar também, creio na educação, na ciência, creio na ciência. Então, é um encontro espetacular, porque traz a vida da universidade, a ciência que se desenvolve, uma pesquisa que está sendo produzida aqui, que está acontecendo, uma pesquisa que é pioneira já há alguns anos sobre cigarro eletrônico, aqui na PUC, então nós somos pioneiros nessa linha. E nesse momento, que é um momento tão importante, que o tema precisa ser discutido, precisa ser conhecido, nós convidamos, né, a doutora Margarete, que é uma pessoa reconhecida, mas talvez o pessoal ainda não saiba que agora ela já era amiga da PUC, mas agora ela é membro do Conselho de Desenvolvimento da PUC. O que é o Conselho de Desenvolvimento? É o conselho que vai olhar para o futuro da universidade. Então, quero agradecer muito a presença da doutora Margarete e a gente vai fazer esse momento como um momento de encontro, de conversa também, aproveitar muito, né, certamente, e ele é também paradigmático, porque mostra o posicionamento da universidade. Não temos que ter medo, temos que, com a ciência, nos posicionar para o bem, né, da sociedade, do país. Então eu quero convidar a professora Adriana Gioda que possa introduzir a doutora Margarete. Tá bom? Deixa eu... Então, hoje nós vamos receber a querida professora Margarete, que é professora... Desculpe. É presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Ticiologia e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e titular da Academia Nacional de Medicina. Então, as boas-vindas. Bom, por que a doutora Margarete está aqui nesse momento? Eu sou professora da Química e, juntamente com a professora Gisele, que trouxe o tema para a gente discutir desde 2017. Então, naquela época, não se sabia ao certo o que eram os cigarros eletrônicos e a gente fez, então, um seminário em 2017, depois em 2019, para tentar conhecer o que seriam esses cigarros eletrônicos. Então, trouxemos vários pesquisadores do INCA, da Fiocruz, né, de outras universidades, para conversar um pouco, porque não estava bem claro. E a partir disso a gente desenvolveu interesse para desenvolver pesquisa mesmo, e entender qual é a composição química e toxicológica desses cigarros. Então fomos atrás de amostras, firmamos uma parceria com a Anvisa, que está aqui o André, que acompanha a história desde 2017, né? E a gente firmou uma parceria com a Anvisa para importar esses cigarros eletrônicos. Só que aqui era proibido, daí mesmo com a Anvisa a gente não conseguiu importar. Então, recentemente, ficamos uns 2 anos nesse trabalho, então recentemente a gente conseguiu parceria com a Anvisa, que é da Vigilância Sanitária da cidade do Rio de Janeiro, e agora está quase firmando. Então, o que eles vão fazer? Eles vão nos dar as amostras apreendidas para a gente analisar.
Como se passou muito tempo, nesse período a gente ficou trabalhando no quê? Nas matérias-primas que compõem os cigarros eletrônicos, porque elas são vendidas regularmente, né, de forma legal no Brasil, e elas são usadas por muitas pessoas para fazer o seu próprio líquido. Então isso é uma coisa comum. Então a gente queria estudar para ver se esses componentes separados já não tinham uma toxicidade, não tinham outra composição química. E esse é o nosso primeiro estudo, que a gente já mandou para publicação, e sim, tem toxicidade mesmo, só com os solventes separados, né? Então isso a gente está esperando a publicação para fazer uma divulgação maior. Nesse período também a gente fez, juntamente com o professor Sérgio ali sentado, um questionário para a gente conseguir avaliar o perfil desses usuários, né? Então é isso que a gente vai fazer. A gente está distribuindo, digamos assim, para todo mundo que a gente conhece, mas agora a gente vai focar no estudo na PUC, para a gente entender qual é o perfil do usuário da PUC. Tá? Então o que a gente sabe é que as pessoas não se dão conta de duas coisas: que ele é proibido no Brasil e que ele causa danos. Eles acham que é só uma fumacinha. Então, depois dessa introdução, eu passo a palavra para a senhora, para que faça os seus comentários, né? Conte um pouco do seu conhecimento, tá? E acho que vai ter muita gente aqui interessada em fazer perguntas. Por favor. Bom dia a todos. Obrigada, reitor, pelo convite. É uma honra, eu sou da casa também. Então, posso falar aqui como alguém que pertence à comunidade. Sou professora da pós-graduação de medicina, né? A PUC ainda não tem a graduação de medicina, mas nós vamos ter, né, reitor? Vamos ter, estamos fazendo todo o possível para isso, para que nós tenhamos mais um motivo de sermos orgulhosos de pertencer a essa comunidade tão importante, tão icônica no Rio de Janeiro, que é a PUC Rio de Janeiro, né? Sem dúvida. Mas eu queria começar essa conversa com vocês todos dizendo que nós estamos muito enciumados, né? Eu particularmente, porque eu sou da Fiocruz, eu tenho essa vida bígama, né? Sou da PUC, sou da Fiocruz e sou do mundo também, né? Enfim. Mas a PUC nos ganhou, porque a Fiocruz tentou fazer o que o Instituto de Química da PUC fez, e que fez um grande trabalho para nós, que era exatamente porque os cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil, e aí talvez muitos de vocês não saibam, o Brasil tem uma experiência contra isso que eu chamaria, né, e até fui de certa maneira ameaçada de um processo porque eu usei esse termo, né, forte, né, dizendo que isso é uma criação diabólica do homem, né, e é mesmo, né, a verdade é que assim, o tabaco existe há muito tempo, é algo milenar, é plantado no mundo todo mundo sabe isso, né. Mas o cigarro, a indústria do tabaco, né, isso é a primeira coisa, e eu quero falar pouco e discutir com vocês, né, responder aquilo que talvez vocês tenham interesse em saber e eu possa eventualmente saber para responder a vocês. A indústria do tabaco, ela só tem um único objetivo no mundo, ela não tem nenhum objetivo de fazer o bem, de fazer filantropia. Nada disso, ela só tem um único objetivo, que é ganhar dinheiro. Não importa se a saúde, etc., se isso vai ter consequências. A primeira coisa, quando ela começou a perceber que no mundo, né, lembrem vocês que no começo do século passado, as mulheres começaram a se libertar e as mulheres, de certa maneira, começaram a fumar. Então, vocês são jovens, mas aqueles que são mais assim curiosos e mais nostálgicos, eventualmente, devem ter visto filmes que são filmes muito icônicos, né? Por exemplo, Casablanca, né? Eu já vi umas 10 vezes, né? Que é lindo, é um espetáculo, né? Um filme lindíssimo, preto e branco, né? Todo mundo fuma, né, gente? Todo mundo fuma, porque era glamour naquela época, né? Então, os filmes todos dessa década, até a década de 60, eram filmes, né? Quem vai nostalgicamente rever essa cinematografia dessa época, vê que, na verdade, todo mundo fumava. E as mulheres, inclusive. Fez parte do processo. E isso fez com que nós começássemos, ainda na década de 70, final dos 70, começo dos 80, começássemos... Oi, Alexandre, tudo bom? Alexandre é um velho amigo e colega de trabalho de muitos anos, é um militante na luta contra o tabagismo, é um companheiro nosso aí nessa luta e um parceiro também. Então, o que nós começamos a observar do ponto de vista médico no mundo todo? Nós começamos a observar câncer do pulmão em mulheres.
E isso começou a chamar atenção e o mundo começou a se alertar. Mas o mundo não começa a se alertar, gente, porque o mundo é bom, não. Começa a se alertar porque pesa no bolso. E tratar as consequências do cigarro começou a custar muito caro. Então não pensem vocês que os Estados Unidos, que foram um país pioneiro junto com o Brasil, há 30 anos atrás, começou as restrições com a questão do cigarro convencional, porque era uma questão, digamos, humanitária. Absolutamente. É porque no balanço, na matemática, o que se gastava para tratar doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que nós chamamos numa sigla chamada DPOC, e que mais comumente vocês conhecem como enfisema pulmonar. Então, todo mundo aqui tem um tio, tem um avô, eventualmente um pai, uma avó que tem ou teve enfisema pulmonar e eventualmente até morreu disso. Então começou a perceber-se que na balança a matemática era negativa. Então custa mais caro tratar as doenças decorrentes do que as medidas restritivas. Então a indústria do tabaco, né, que é muito inteligente, começou a fazer os artifícios. Aí os cigarros vieram, lembram? Talvez vocês tenham visto, todo mundo aqui é muito jovem, né? Mas alguns já devem ter visto cigarros mentolados, cigarros com gostinho, depois botaram filtro. Né, os filtros nada mais são do que um artifício para tornar mais atrativo, até que começou-se a ver no mundo inteiro, e aí o Brasil, né, nós somos, eu vou contar uma coisa que é muito chata, né, porque isso denuncia a nossa cidade, né, Alexandre? Eu tive um privilégio, assim, eu fui a primeira secretária da Comissão Antitabágica no Brasil, há quase 40 anos atrás. Eu era residente, eu estava recém-formada, e era uma comissão de notáveis que o Ministério da Saúde criou para formular a política antitabagista no Brasil. E eu ficava ali muito quietinha, né? Eram só homens, senhores, já todos professores. Eu ficava quietinha, só fazendo as atas, assim, até que um dia, mas eu não me segurei, né? Havia um deles que disse, não, porque na terra que planta tabaco pode-se plantar outras coisas, pode-se aproveitar. Eu disse, desculpa, doutor, mas não é verdade. O tabaco é altamente espoliador da terra. Né? É uma espécie assim de eucalipto, né? Essas plantações de eucalipto nós sabemos que espoliam a terra. E o tabaco, de certa maneira, é também. Então, eu sei que, humanamente, nós vamos precisar ter uma solução, né? Porque hoje, as forças que hoje contaminam o Brasil de modo geral, inclusive no parlamento, elas se valem daquelas pessoas que trabalham nas plantações de tabaco, dizendo que o que nós queremos é deixá-los sem emprego. Não é verdade. Tudo isso tem que ter uma solução. O Brasil é a 10ª economia do mundo, então 9ª ou 10ª, enfim, tem que ter uma solução para isso e certamente terá. Né? E a mesma coisa se deu, para dar um exemplo para vocês, com o amianto. Né? O amianto é algo extremamente nocivo, mata as pessoas, né? E o Brasil foi um país dos últimos países a fazer política contra o amianto e parar a utilização de amianto na produção de caixas d'água, né? Todo mundo se lembra daquelas caixas d'água de Eternit, telhas de Eternit, amortecedor de carro, tudo tinha amianto. E o Brasil exportava carro sem amianto nos amortecedores e deixava o amianto nos amortecedores dos carros que nós comprávamos. Até que nós conseguimos mudar. Então, assim, a sociedade civil, ela tem que saber das coisas. Porque no momento em que ela sabe, né, muita gente não sabia, estava lá usando o seu carrinho sem saber que ali tinha amianto na sua caixa d'água, cortando telha de Eternit. Aí 20 anos depois aparecia com uma doença e morria em 6 meses. E era exposição inocente, porque não se sabia. Então, saber, e aqui eu falo de uma comunidade acadêmica, num ambiente universitário, saber, gente, é a melhor coisa do mundo, porque aí você escolhe. Você escolhe sabendo o que você está fazendo. Mas hoje, o que nós estamos vendo com cigarros eletrônicos é algo que eu tenho dito que é diabólico mesmo, né? Por quê? Por que eles foram criados? Eles entraram no mercado americano em 2007. Desapareceram. Por quê?
porque o número de fumantes diminuiu muito. E no Brasil diminuiu mais ainda. Porque desde essa época, né, quando a gente era jovem, né, Alexandre, a política foi muito consistente no Brasil. E em 30 anos nós conseguimos reduzir a nossa população grande, né, já era quase 200 milhões, de 40% da população que fumava, hoje nós temos um pouquinho menos, ou mais ou menos 10% da população brasileira que fuma. Então, nós ainda temos uns 20, 22 milhões de pessoas que fumam cigarros convencionais e, evidentemente, nós continuamos a esclarecer, etc. E, de novo, a indústria percebeu, e o Brasil é um baita mercado, apesar de a nossa população ter envelhecido muito rapidamente, né? E é por isso que nós estamos querendo cuidar muito bem de vocês, mais jovens, porque vocês é que vão cuidar de nós, né? Vamos combinar, gente. Nós precisamos que vocês estejam nos trinques de saúde e muito inteligentes e grandes cientistas, porque vocês é que vão cuidar de nós. Né? Porque senão a gente começa a ficar com muito medo. Quem vai cuidar de nós num país que envelhece rapidamente como o Brasil? E isso talvez seja algo, não sei de que escolas vocês são, mas talvez nem todos. Eu fui dar uma palestra dessa recentemente e alguém me disse, caramba, mas tem tanta gente jovem no Brasil. Eu disse, mas você está enganado. Né? O Brasil envelheceu rapidamente. A nossa taxa de fecundidade brasileira é muito baixa. Vocês estão casando, mas cada um só tem um filho. Né? Às vezes não tem nenhum. Então, para que nós mudássemos essa demografia, digamos assim, seria necessário que nos próximos 20 anos, cada jovem aqui presente que se casasse, fosse fazer uma família, enfim, de qualquer maneira, tivesse pelo menos 2 filhos. Não dá mais tempo. A nossa taxa de fecundidade entre as classes médias altas no Brasil, né, entre todos aqui presentes, né, está 1,4, é igual à Europa. Os países mais ricos da Europa. E entre as classes mais baixas, menos favorecidas, está 1,7. Então, acabou aquele exemplo que sociólogos... Recentemente eu fui dar uma palestra num grupo de sociólogos e antropólogos e foi muito engraçado, né? Eu conto isso porque eles ficaram assim, eu falei, e os sociólogos, né, dizendo assim, não, porque a gente entra numa casa de comunidade, é aquele monte de gente, 10 pessoas. Eu disse, querido, desculpa, mas isso não é mais verdade. Acabou. Né? Eu faço trabalho pela Fiocruz. Durante a pandemia nós ficamos praticamente uma vez por semana dentro da Maré. Eu entrei em centenas de casas dentro da comunidade da Maré aqui no Rio de Janeiro. Eu conheço a comunidade da Rocinha muito bem porque eu ajudei a fazer toda a organização do programa de tuberculose da Rocinha, porque a Rocinha, para quem não saiba, tem uma taxa de tuberculose igual a de Bangladesh. É aqui do nosso lado. Então é só para vocês saberem os contrastes da onde nós vivemos, né? Estou dando essas informações todas para que vocês guardem e depois, se eu puder responder ou esclarecer alguma coisa, mas a verdade é essa. O Rio de Janeiro tem a mais alta taxa de tuberculose do Brasil. Isso não é de agora, isso é secular, isso já vem de muito tempo. Foi aqui que a tuberculose chegou, né, trazida pelos jesuítas. Desculpa, Padre Anderson, mas é verdade. Todo mundo se lembra de José de Anchieta, que era jesuíta, que tinha aquela corcunda, assim, aquilo era tuberculose óssea, né, que ele tinha, e passou para o Manuel da Nóbrega. Enfim, assim, eu escrevo sobre isso assim. Foi assim, padre, infelizmente, não tem jeito, a história é a história, a história é a história, não podemos negar. E a verdade é que depois desses artifícios todos, a indústria foi muito esperta, muito inteligente e muito maliciosa. Ela resolveu criar uma outra coisa que fosse muito atrativa, muito glamurosa. E ela criou os vapes, os cigarros eletrônicos. Os primeiros que apareceram no mercado americano em 2007, me deu o trabalho de pesquisar, e ainda não eram, mas eram bonitinhos, né? Eles tinham vários nomes, Juul, e tem vários nomes, né, no mercado, né? E tem várias formas, então tem pendrive, tem batom, agora tem até umas formas eróticas, né, pequenininhas assim, tudo é mini, né, mas tem, né? Então assim, tudo isso é muito atrativo e não tinha aquele cheiro muito característico dos cigarros convencionais. Eles não têm, né?
E foram colocando coisas, e ninguém sabia, e ninguém sabe, né? Tanto é que o Instituto de Química da PUC, pioneiramente, fez esse trabalho que a nós interessa enormemente, porque isso vai ser uma publicação de grande impacto para todos nós, mostrando parte, não tudo, daquilo que esses dispositivos eletrônicos de tabaco aquecido, como nós chamamos, qualquer um deles tem. E quando eu estou falando de vapor, gente, não estou falando só esses vapors glamurosos, bonitinhos, que se compram facilmente e que quando eu entrei, eu atravessei o Pilotis, eu vi várias pessoas fumando. Várias, né? Fiquei triste, padre, porque assim, eu vi várias, mas estou falando várias eufemisticamente. Na verdade, eu vi muitas. Vi fumando cigarro convencional, vi fumando cigarros não convencionais e vi fumando os vapes, né? Vi tudo, assim, em 5 minutos, atravessando o Pilotis devagarzinho, né? Bom, não me cabe questionar o gosto de ninguém, mas eu vi, né? E muito menos eu não estou aqui interessada em discutir questões de natureza moral, nada disso, né? Eu estou aqui discutindo saúde. Eu estou aqui discutindo e esclarecendo o mau negócio que vocês estão fazendo, vocês que eu digo genericamente, né, usando esses dispositivos por uma razão muito clara, gente. O que nós estamos tratando, né, eu me isentei de trazer slides e mostrar para vocês, porque eu acho que usar desses artifícios não é muito o meu gênero. Eu prefiro esclarecer com a informação objetiva, científica, enfim, clara. O que nós estamos vendo é muito ruim. O último que eu vi foi ontem, exatamente um rapaz de 22 anos, estudante desta universidade, né, com pouco sintoma ainda, né, mas eu já vi desta universidade também alunos de 21 anos em condições muito graves. Por que eles vêm a nós? Essa é uma pergunta, mas por que eles vão ao médico? Se eles vão ao médico, eles procuram, às vezes a família induz, mas a maioria deles vão espontaneamente, porque começa a ficar muito chato, eles ficam com muita tosse. Eles tossem, né? O uso de cigarro eletrônico, depois de algum tempo, a concentração de nicotina é tão alta, gente, é tão alta, mas não é alta de 2 ou 3 vezes, não, é alta de mais de 100 vezes. Então, quem fuma vape, como eu tenho os depoimentos dos pacientes que eu estou tratando, e de 16 anos, tem uma de 16 anos que me diz, eu fumo antes, eu pego o meu vape na mesa de cabeceira antes de escovar o dente, e eu já começo a fumar. Essa menina, ela fuma o equivalente a 400 cigarros por semana, porque é o cálculo que nós fazemos, dado a concentração de nicotina centenas de vezes maior que está ali. E por que as pessoas não se dão conta? Porque tem uma fumacinha, né? Tem uma fumacinha, tem flavorizante, tem odorizante, tem gosto de morango, tem gosto de muitas coisas, tem um cheirinho, né? Dá para fumar no banheiro sem ninguém saber, né? Enfim, então todos os colégios, né, ficam preocupados, né? E assim, tem gente que quer entrar, já teve explosão em banheiro de avião, né? Por quê? Então hoje nós estamos discutindo com a ANAC, inclusive, aqui no Brasil, e isso internacionalmente está se dando. Eu estou acabando de chegar de fora, numa reunião, no maior congresso de pneumologistas de doença respiratória do mundo, que foi agora, semana passada, reunindo 23 mil pessoas e teve mesa só para isso. As próprias companhias aéreas estão repensando o sistema de detecção de fumaça dos banheiros de avião, porque eles só detectam monóxido de carbono. Então, eles não são capazes, eventualmente, de detectar tudo que aquilo está exalando. Vai ter que ser revisto, inclusive, isso. Olha que problema, gente. Porque alguém quer fumar isso dentro do avião. Se vocês lembrassem ou fossem ler a história, ou pegassem jornais antigos e vissem quantos aviões já caíram por causa de cigarro, quanta gente já morreu por causa disso, porque o sujeito fumava no banheiro do avião, jogava o cigarro dentro da privada, e aquilo explode o avião, né? O tanque de gasolina está ali embaixo, né? Então, assim, e isso é algo que a gente tem que pensar, só para vocês saberem quanto problema isso está gerando para nós. E aí, o Instituto de Química da PUC nos supera, né, passa na nossa frente da Fiocruz, né, e nos ganha fazendo esse estudo espetacular, pegando algumas amostras, né? A Polícia Federal está com uma quantidade enorme de apreendidos, né? Muito, gente, porque assim, é proibido no Brasil desde 2009,
Então, o Brasil, de novo, da mesma maneira como foi pioneiro há quase 40 anos atrás, há 30 e tantos anos atrás, na política antitabágica no Brasil. Por isso nós conseguimos esse resultado espetacular, né? Reduzir de 40 para 10, vamos combinar que é um bom resultado. E a Polícia Federal, essa normatização que o Brasil criou em 2009, né, estabelecido pela Anvisa, foi submetida a uma consulta pública no ano passado, no final de 2023. Ela ficou online, no ar, por muito tempo, e foi submetida a uma nova reunião da diretoria colegiada da Anvisa, com pareceres muito robustos e muito bem feitos. Nós, pela Sociedade de Pneumologia, participamos ativamente desse processo. Nós mandamos o nosso parecer, feito por especialistas, né, um parecer grande, de 50 páginas, muito bem documentado. Tivemos muito próximos, eu participei de todas essas reuniões online da diretoria colegiada da Anvisa, conversei várias vezes e acho que a nossa agência regulatória, viu, André, nos deu grande orgulho. Primeiro pelo pioneirismo de ter estabelecido a normativa desde 2009. Segundo, pelo processo democrático de ter aberto uma consulta pública em 2023. Terceiro, por fazer todas as suas reuniões abertas com a participação da opinião pública, ou seja, todo mundo que quis e que se interessou pelo assunto podia participar, podia ouvir. E nós vimos depoimentos que eram tão obviamente... enfim, não manipulados, mas seduzidos, né? A indústria ela não é só muito eficiente, gente, ela é muito sedutora e ela é muito poderosa, Ela é tão poderosa que chega a criar um projeto de lei no Senado brasileiro. Então existe um projeto de lei hoje no Senado brasileiro, de autoria da senadora Soraya Tronic, contra a qual nós estamos, evidentemente, nos batendo, né, o tempo todo, né? Nós fomos ao Senado, eu tive audiência com o presidente do Senado, com o senador Rodrigo Pacheco, que foi muito curioso, como isso é público, eu posso contar, porque foi muito divertido. Eu conversando com ele, ele disse, mas doutora, eu estou vendo os meus colegas fumando isso no plenário. Eu disse, mas senador, o senhor é presidente do Parlamento, do Congresso Nacional, esse negócio é proibido no Brasil há 30 anos. Ele disse, pois é, mas como não tem cheiro de cigarro, eu vou amanhã mesmo botar uma norma e vou acabar com isso. Aí quando eu fui abrir o Congresso de Câncer do Pulmão há um mês atrás, nós também conseguimos abrir o Congresso de Câncer do Pulmão dentro do Senado. Porque não tem jeito, se você não tiver o apoio, o Brasil é um país muito curioso, né, nesse aspecto, se não tiver o apoio do parlamento, né, em que pese todas as críticas que nós possamos ter, né, nós todos, mas... Nós fizemos o Congresso em Brasília justamente para isso. E fomos abri-lo no Senado. E aí, quando fui fazer a minha apresentação, eu perguntei, aliás, o senador me disse que ia botar uma norma, eu quero saber dos senhores, tem alguém fumando vape no plenário do Senado? Parecia colégio primário, e todo mundo, não, acabou. Foi muito engraçado ver aquele monte de senador, uma porção de gente já de idade, né, dizendo não, assim, eu me senti como se eu estivesse fazendo a pergunta, Alexandre, num ginásio, sabe, num ciclo fundamental, né, de estudo, né, foi engraçado. Mas enfim, ele fez o que prometeu, não se fuma mais vape no plenário do Senado, acho eu, né, e eu espero que seja mantido. Mas o fato é que, assim, a matemática, por que nós somos contra o PL? Porque o PL é perverso, gente. Então, assim, os argumentos que o PL brasileiro tem usado para convencer e para fazer liberar a comercialização, a propaganda, o uso, são dois. Primeiro, o mesmo que a Inglaterra, que é a responsável por criar esta cultura dos cigarros eletrônicos, criou e hoje reconhece, ou pelo menos começa a reconhecer que errou. A Inglaterra tinha ainda muita gente fumando e resolveu, pelo sistema, o SUS inglês, né, que é o National Health, decidiu dar para maiores de 18 anos que quisessem parar de fumar cigarros convencionais gratuitamente os vapes. Porque vape custa caro, né, ainda, né? Por isso que pobre não fuma vape. Pobre fuma cigarro contrabandeado do Paraguai comprado no varejo. Né? É isso, né? Uma classe média fuma vape. E a Inglaterra passou a fazer isso. Tiro no pé. Ninguém que passa do convencional para o vape abandona o vape. Isso é bobagem. Então, redução de dano
não dá certo, é erro, é um erro de estratégia. Segundo, quem tem menos de 18 anos que não recebe, está comprando no contrabando na porta do colégio. Porque na Inglaterra também tem isso, gente. Não é só no Brasil que tem coisa errada e é ilegal e tal. Isso acontece no mundo todo. Então, eles estão começando a pensar e estão começando a ver. Então, a Inglaterra começa a divulgar de maneira bastante até transparente, porque a opinião pública é muito forte. Então, criança de 12 anos em coma, fumando vape, menina de 19 anos, 2 irmãs internadas, entubadas por uso de insuficiência respiratória por vape, morte por vape. E aí, neste ínterim, nos Estados Unidos, acontece as primeiras mortes causadas por vape. E aí se cria uma nova doença que se chama EVALI. EVALI é uma sigla que quer dizer dano respiratório causado por tabaco aquecido. E essa doença matou há cerca de 4 anos atrás, no início da pandemia de Covid-19, sem nada a ver com a pandemia, matou aproximadamente 30 pessoas, todas menores de 25 anos. E elas morreram de quê? Elas morreram envenenadas, porque é tão sedutor e deve ser gostoso, né? Imagino eu, né? Então é insaciável, né? Ninguém larga. Então entra em insuficiência respiratória e morreram, né? Assim, eu assisti no Congresso Americano de 2023 a apresentação dos casos numa sessão especial que foi feita para os membros, enfim, para os especialistas. É algo inacreditável, né? Uma criança, um adolescente sadio, sem doença alguma, morrer naquela condição, sem nenhuma chance de recuperação, naquele pulmão branco, absolutamente destruído por substâncias químicas. E quais são as substâncias químicas, né? Muita gente me pergunta isso, né? Ora, aqui estão as professoras que podem responder melhor do que eu. Bom, primeiro, nós não sabemos todas. Segundo, tem metal pesado, tem substância cancerígena. Então tem uma coisa chamada propileno glicol, que é cancerígeno. E aí alguém diz, mas não tem combustão no cigarro eletrônico. É cancerígeno do mesmo jeito, não precisa entrar em combustão. É cancerígeno. Tem outras substâncias cancerígenas? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Então, os cigarros eletrônicos, ou os vapors, ou JUL, ou como nós queiramos chamar, eles são constituídos de mais de centenas de substâncias odorizantes, flavorizantes, metais pesados, que vão causar o quê? Que é isso que vocês têm que saber e decidir se vocês querem tomar o risco ou não, né? Vão causar uma doença crônica em gente muito nova. Então, quando eu falei no início dessa conversa que todo mundo deve ter um tio, um padrinho, um avô que tem enfisema pulmonar, o que vai acontecer, gente, é que nós vamos começar a ver isso, e nós já estamos vendo isso, em gente de 25 anos. Porque se começa a fumar com 12 ou com 13, e demora uns anos para fazer, começa a ter sintoma, começa a ter tosse, falta de ar. Eu tive um que me procurou porque estava muito ruim para namorar. E é isso mesmo, fica ruim para namorar, fica com falta de ar. Né? E vocês todos pertencem a uma geração que é muito esportiva, que precisa de oxigênio. Anda, caminha, precisa de uma boa condição respiratória. O pulmão é absolutamente fundamental para isso. Né? Então, você ter tosse... Eu tenho vários exemplos para dar, de tantos pacientes que eu tenho visto, Alexandre, não são tão poucos mais, infelizmente, mas eles estão nos procurando. Eu tenho conversado entre colegas, eles têm nos procurado. E a vantagem disso tudo é uma só, é que a maioria deles, em geral, são adolescentes e jovens muito inteligentes, muito... argumentam, né? No início argumenta, né? Não, mas eu só vim aqui para resolver isso. Sim, mas eu não tenho como resolver isso. E a gente tem que dizer a verdade, não tenho como resolver, rapaz. Ô, menina, isso é uma relação causa e efeito. Se você não tira a causa, eu não vou conseguir consertar. Tem que tirar quem está causando isso. E aí tem que, sabe, é para a pessoa pensar. Então, assim, e depois eles se transformam, né? Alguns se transformam em líderes, assim, entendendo melhor. Gente, olha só, caiu a ficha, eu estou entendendo melhor, eu não sabia, eu achei que era uma fumacinha colorida, gostosa, charmosa, que você vai passando de um para o outro, né? E tem mais, tem coisa mais grave.
o que nós temos visto, não sei, Alexandre, mas enfim, eu tenho paciente que me diz, doutora, o vape ficou tão, eu sou tão addict que eu agora tenho um narguilé dentro do meu quarto. E o narguilé, gente, é uma desgraça, pior ainda. Né? No mundo árabe, onde se fuma, no mundo muçulmano, onde se fuma muito narguilé, a incidência de doença pulmonar obstrutiva crônica é enorme. A incidência de câncer do pulmão nessas populações é enorme. Entre os homens, basicamente, porque as mulheres não fumam, né? A mulher é muito reprimida nesse mundo, então não fuma, né? Mas, enfim, então, assim, não é uma... Você vai passando cada vez mais para um sistema de mais adição, de se sentir mais intoxicado, né? sem saber que aquilo é intoxicação, e o dano pulmonar não tem volta, gente. Eu tenho usado essa expressão, pulmão não é rabo de lagartixa que nasce de novo. Né? Pulmão, existe uma coisa que quem é da área da saúde ou da biomedicina, ou já estudou biologia, se lembra, né, do pulmão. O pulmão é constituído por umas unidades respiratórias que se chamam alvéolos, né? Parece um cachinho de uva, né? Tudo assim, é onde troca gás carbônico por oxigênio. E o que é enfisema pulmonar? Né? Quando esse cachinho de uva rompe, né, e as paredinhas internas e vira uma bolha, né? E essa bolha não troca mais oxigênio por gás carbônico, ela só guarda gás carbônico. Então você passa a ser uma bombinha assim de gás, né? E é isso que faz você ter tosse, você ter falta de ar, você ter pouca disposição, sobretudo para exercícios aeróbicos. E isso é muito ruim numa geração que gosta muito disso, de uma vida aeróbica, digamos assim, em todos os sentidos. Né? Essa geração é muito mais saudável do que foi a geração dos nossos pais, quando todo mundo fumava, né? Quando todo mundo cozinhava dentro de casa com fogão a lenha, né? Naquela época. Então, assim, muita gente morre, porque fogão a lenha é uma desgraça também para o pulmão, né? A combustão e a queima de matéria orgânica faz muito mal, aquela fumaça dentro de casa, e o Brasil ainda tem isso, né? E é uma preocupação para nós em algumas áreas do Brasil. Interior do Brasil ainda tem muita gente, né, em lugares que faz frio, fica tudo fechado, então aquela fumaça é altamente danosa. E a mesma coisa nós estamos vendo hoje, né, gente, ironicamente, nós estamos vivendo um momento com essas queimadas, né? Eu já dei não sei quantas entrevistas sobre isso, mostrando por que elas são tão nocivas, né? Porque alguém pergunta, mas está queimando árvore. Gente, queimar a matéria orgânica libera gases tóxicos, materiais particulados muito fininhos que vão no alvéolo pulmonar e que causam dano, uma cascata inflamatória, como nós chamamos, liberação de citocinas inflamatórias, etc., que vão causando um dano que não tem volta, né? E além disso, ainda tem monóxido de carbono, dióxido de enxofre, né? Isso é que essas queimadas estão causando e que estão causando tanto. Hoje, a ministra da Saúde convocou uma reunião, hoje, às 1h30, vou sair daqui e vou para uma reunião de urgência online, porque não dá nem tempo de chegar em Brasília, né? Uma reunião de urgência com especialistas para definir as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Eu já mandei as nossas pela sociedade, porque nós já fizemos e já divulgamos. Então, nós estamos recomendando todo mundo usar máscara, quem está perto de área de queimada, e não adianta qualquer máscara, tem que ser a máscara N95, que é a que nós usamos na pandemia, porque senão não filtra, a partícula, o material particulado é muito fino. Nós estamos recomendando não fazer exercícios ao ar livre, porque você vai consumir, vai gastar, né, o seu oxigênio e vai consumir aquele ar que é muito ruim. Então, assim, parece que nós estamos falando a mesma coisa. Então, você imagina hoje, nesse ambiente de queimada, em algumas áreas urbanas do Brasil e áreas rurais, onde isso está se dando também muito, de maneira muito grave, alguém ainda fumar vape com essa desgraceira toda que nós acabamos de referir, da qual fazem parte esses dispositivos. Então, é isso, quer dizer, eu acho que a indústria é muito inteligente, é muito poderosa, ela não tem escrúpulo nenhum, o único objetivo é auferir lucro, é ganhar dinheiro. O projeto de lei que hoje tramita no Brasil tem exatamente o mesmo espírito, então vocês já viram que redução de danos não funciona,
E o segundo grande argumento, e eu gostaria de concluir com isso e abrir para as perguntas de vocês, o segundo grande argumento é que aufere lucros. Eu disse isso no Senado. Como auferir lucro contra a vida de pessoas? Ganhar dinheiro, auferir imposto, porque vai vender e aufere imposto. Auferir imposto com algo que faz mal? Para quê? Nós não precisamos disso. Então isso é no mínimo antiético, para não dizer outro argumento mais forte, digamos, né? Então assim, e terceiro e não menos importante, a matemática não fecha, gente. Isso chama-se economia da saúde. O que é a economia da saúde? É quando você faz uma ação que o que ela gera como resultado gera um resultado positivo. Entende? E nesse caso, o resultado não é positivo. O que nós vamos gastar para tratar as doenças decorrentes desse hábito é muito mais dinheiro do que os impostos que nós eventualmente iríamos auferir. Então, os impostos estão calculados em 2,5 bilhões durante um ano e nós vamos gastar aproximadamente 90 para tratar as doenças decorrentes disso. Então, a matemática é uma matemática zero inteligente, então os argumentos são facilmente, qualquer um de vocês está qualificado para, a partir de uma conversa, enfim, dessa natureza, argumentar, contra-argumentar com qualquer um que queira defender com esses dois argumentos, que são os principais argumentos da indústria do tabaco. Então, essas eram as informações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Padre Anderson, estou à disposição para qualquer dúvida que eu puder eventualmente esclarecer. Muito obrigada pela atenção. Quero agradecer. Quero agradecer, extraordinária, a gente já conhece a doutora Margarete por sua capacidade de transmitir conhecimento com empatia, com simpatia também, mas também trazendo os dados com a verdade, às vezes a verdade chocante, né, que eles comportam. Aqui nós estamos assim com um pouco representada a PUC, né? Temos estudantes do Departamento de Química, temos estudantes inclusive o pessoal, eu pedi para vir também, alguns representantes que trabalham o empreendedorismo, para entender, temos outras áreas da PUC, temos professores, então eu queria assim, abrir a palavra para que a gente pudesse aproveitar e comentar e fazer perguntas para a doutora Margarete com toda a liberdade e aproveitar esse momento tão importante para nós. Lá no fundo acho que já tem um. Tem que usar o microfone. Bom dia, reitor. Bom dia, doutora. Eu trabalhei como professora em algumas escolas aqui no Rio durante uma época e em Brasília também. E eu lidei com jovens de torno de 16, 15, e existe uma incidência muito grande desses jovens usarem vapers, e por ser modinha no meio deles, por mais que a gente faça todo um projeto de conscientização desses jovens, ainda não existe propagandas massivas que demonstrem os efeitos negativos desse uso indiscriminado, né? Porque usar a quantidade de nicotina que a senhora se referiu, né, é um absurdo. E como que a sociedade brasileira de medicina, e com ênfase na sua área, tem buscado tangenciar essas pessoas? Que são jovens, no caso. Olha, eu tenho falado assim, muitos de nós, né, não temos nos furtado a fazer isso aqui que eu estou fazendo nesse momento no ambiente universitário. Mas recentemente eu recebi um pedido de umas escolas bilíngues aqui do Rio, reuniram online, presencialmente, um número enorme de adolescentes, né? Adolescentes de classe média alta.
né? Porque são escolas estrangeiras, né? Então, assim, não havia... Porque isso não é um fenômeno, como eu lhes disse, não é um fenômeno que eu tenho que falar nas escolas da comunidade da Maré ou da comunidade da Rocinha ou do Vidigal, não é. É um fenômeno que tem que ser discutido neste nível, um fenômeno que ainda atinge as classes médias. No Brasil tem aproximadamente, o estimativo, né, Alexandre, é um pouco menos de 3 milhões de pessoas usando vape. Ora, e a indústria do tabaco usa isso como argumento de que isso é muita gente. Nós somos 207 milhões de habitantes, gente, então não é tanta gente e nem está aumentando indiscriminadamente como eles querem fazer parecer. Né? Porque tem muita gente que já passou por essa experiência, né? Tem pacientes e até gente da nossa idade que chega e diz assim, doutora, sabe que eu fui para a Europa e na Europa é tão fácil comprar e aí ou nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos também se compra, né? É comercializado ainda, né? E aí eles dizem, não, e aí eu andei fumando esse negócio mesmo, até achei graça, então eu comecei a tossir, depois de uma semana comecei a tossir, é muito chato, fica todo mundo, enfim, então assim, até pessoas mais velhas, mas essas são experiências muito efêmeras. Então, o que nós estamos fazendo é isso, né? Nenhum de nós, a nossa sociedade, nós fizemos muitas atividades, assim, com muito impacto, né? Não sei se vocês chegaram a ver, nós fomos até o Corcovado, nós conversamos com a igreja, né? O Padre Omar concordou, isso foi uma coisa que saiu no mundo inteiro, né? O Brasil tendo feito, iluminamos o Corcovado de verde, contra os cigarros eletrônicos, né? A indústria do tabaco ficou uma fera, né? Ficou furiosa porque eles não souberam antes, nós conseguimos manter sem divulgação até o momento, e aí quando iluminou saiu, tinha televisão, tinha todo mundo, assim, nós fizemos uma coisa bem feita, assim. Às vezes a gente ganha deles, né? Mas é raro, né? Eles são muito poderosos, né? Nós não temos o poder de persuasão que eles têm, e eles têm feito cada vez mais aparência e produção disso, e são muitos produtores, né? Na verdade, assim, o outro argumento que é usado no Brasil é de que se nós legalizarmos, nós vamos saber pelo menos o que estamos fumando. Então, assim, esse é um argumento, gente. Não preciso ser mãe, não preciso ser professora, não preciso ser nada, basta ter um mínimo de consciência que se você sabe que é uma coisa que já faz mal, para que é que você tem que estimular e legalizar aquilo para provar quando eu, pelo menos, acredito em consciência. Né, saber. Então, o que nós estamos fazendo é isso. Nós estamos falando em colégios, em universidades, respondendo perguntas. A nossa sociedade, nós temos um canal aberto, se você entrar lá, nós temos aberto no Instagram, até no TikTok. Nós estamos, porque justamente pega uma população muito menino, né, muito jovens, e nós respondemos dezenas de perguntas por semana. São vários médicos que se ocupam em responder, assim, jovens que perguntam, olha, eu estou fumando, mas aí eu tenho asma, minha asma está piorando, eu tive que mudar o meu... E a gente vai respondendo isso, né? Será que é verdade? Eu posso ter câncer do pulmão? Eu posso morrer por causa disso? São perguntas, às vezes, assim, muito primárias, né? Aparentemente, mas nós respondemos todas as que nós podemos. E é por isso, então, assim, o que nós estamos fazendo é isso, né? Eu acredito em consciência social. As pessoas têm que conhecer o problema e chegar à conclusão de que isto é uma criação para pessoas e uma humanidade que é capaz de criar coisas tão espetaculares como o ser humano é capaz, né, de inventar, criar, enfim, ganhar prêmio Nobel, criar vacinas para acabar uma pandemia, né, enfim, gerar prêmios Nobel, como nós vimos, né, uma coisa muito linda, né, que foi, enfim, é capaz também de criar essas invenções diabólicas com um único objetivo, que chama-se ganhar dinheiro. A indústria não está preocupada, ela só está preocupada com isso, que isso vai aumentar os seus dividendos, só isso. Diga. Professora, eu sou do departamento de comunicação e eu queria efetivamente perguntar assim, o que seria possível de uma propaganda, de uma campanha mais efetiva? Por exemplo, nos cigarros convencionais tem aquela imagem, aquelas imagens horrorosas dos males que as pessoas que fumam tabaco acabam vivendo. Então eu queria saber
se há alguma possibilidade de uma proposta para uma normativa do Ministério da Saúde determinando que os fornecedores de vape também tenham que colocar esse tipo de... Então, então aí é pior, né? Porque isso seria possível, desculpa lhe interromper, se fosse regulamentado, mas é proibido comercializar. No Brasil, isso tudo que você está vendo aqui dentro da PUC é comprado aqui na Dias Ferreira, está cheio de bandejinha vendendo. São meninas, na praia, vende junto com mate, mas é tudo contrabando. E o Brasil é um país onde o que entra de contrabando, gente, é muita coisa. São quilômetros e quilômetros de fronteira seca, isso entra pelo Paraguai, no Mato Grosso, isso entra em tudo. Não tem nenhum tipo de... Então você só tem que fazer pela comunicação, você só tem que dizer, olha, além de tudo, você está consumindo algo que você nem sabe do que é, porque nem nós, cientistas, sabemos. Né? O Instituto de Química da PUC fez um trabalho pioneiro e mostrou que a quantidade de substâncias que tem dentro é, primeiro, enorme e, segundo, todas elas são nocivas para os seres humanos. Todas. Então, alguém me perguntou, pode ter fumante passivo de vape? Claro que pode. Claro que pode, né? O sujeito está ali vivendo com alguém que fuma vape o tempo inteiro, né? O namorada, o namorado, marido, mulher, companheiro, amigo, não importa, né? Enfim, mas você está ali e você está inalando aquilo, então sim, existe sim fumante passivo de vape, sim. Né? Desculpa a minha ignorância, porque é tão disseminado, mas é tão disseminado, assim, é tão comum. Eu tenho filhos nessa idade, que graças a Deus não uso, mas assim... que eu achei que tivesse algum tipo de controle na entrada. Esse também é um argumento, entendeu? É o argumento do PL que está hoje em discussão e que nós conseguimos tirar da pauta já 2 vezes. Né? Nós estamos resistindo, nós já tiramos de pauta 2 vezes. Enfim, eu já virei uma figura assim, não grata naquele parlamento, né? Do número de vezes que eu já fui lá. Porque é minha tarefa, enquanto, enfim, meu mandato acaba em dezembro. Eu espero que a sociedade mantenha o mesmo trem de luta, né? Assim, né? Seguir nessa linha da comunicação. Só um minuto. Eu queria seguir na mesma linha. De repente, até parecido. Muito obrigada pelas informações que a senhora trouxe, doutora. Eu também sou professora do Departamento de Química e uma coisa que eu estava conversando outro dia com a Adriana, porque a gente trabalha com a questão de divulgação científica e quer justamente usar as informações da ciência para fazer essa maior propaganda. Uma coisa que a gente lembra que foi muito bem sucedida quando a gente fala do caso do cigarro comum, na época dos anos 90, mais ou menos, as campanhas nas escolas foram muito eficientes, né? Eu sou de uma geração que eu vejo assim, os meus colegas tiveram uma redução, né, comparado às gerações anteriores, de fumar muito grande. E agora a gente vê isso com essa chegada dos vapes indo por água abaixo, entre aspas. Como que está isso em relação ao Ministério da Saúde, né, vindo do governo, essas campanhas? Porque já que não tem essa questão, não tem como a gente colocar na embalagem do cigarro, muitos deles não têm essa consciência, né, de que é proibido e tudo mais. Como que está partindo dos nossos governantes essa política? Porque a gente tem visto muitas iniciativas como a sua e a da sociedade brasileira, que são excelentes, mas será que não é necessário algo maior, mais efetivo, que a gente viu que já funcionou no passado? Como será que vai ser? Eu acho que sim, né? Eu acho que o Ministério da Saúde, ele já se posicionou, enfim, mas a situação está bem complicada, né, gente? Porque assim, quando nós começamos a investir nisso, bom, primeiro precisava botar todo mundo vacinado, aumentar as campanhas de vacina, então o Ministério não para de ter desafios de grande envergadura, né? E aí vem essa questão do vape, o Ministério já se posicionou, todas as instituições brasileiras de monta, digamos assim, a Academia Nacional de Medicina, nós publicamos um statement, saiu na imprensa, saiu no Jornal Nacional, mas tudo isso, o volume da informação, hoje a informação, gente, ela é toda muito
muito efêmera, né? Você vê uma coisa num dia, no dia seguinte aquilo já ficou velho, né? Então isso tem que ter uma consistência e talvez no âmbito do Ministério da Saúde tenha que ter mais investimento digamos, em contra-propaganda, ou em propaganda de esclarecimento, em outdoor, em lugares públicos, né, onde essa população mais jovem, em colégios, né, em ambientes universitários, onde seja o número de usuários seja virtualmente maior. Sem dúvida nenhuma, eu acho que sim, acho que... Agora, nesse momento das queimadas, né, a situação está tão grave, gente, que assim, hoje vai ter essa reunião de emergência, né, para isso, né, o que nós vamos recomendar pelo Ministério da Saúde, que não dá nem para falar nesse assunto, né, tem que esperar passar as queimadas ainda. Professora Margarete, meu nome é Renata, sou da assessoria de comunicação da reitoria, é um prazer assisti-la. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma em relação à taxa de fertilidade. A gente sabe que o cigarro ele tem uma ação negativa em relação a uma série de questões hormonais. Como é que é o vape nesse sentido? A senhora estava se referindo à nossa queda, né, de fertilidade, na queda na taxa de natalidade. Como é que é isso? Olha, nós não temos informação científica ainda sobre dano de fertilidade, porque o número de pessoas, inclusive, que usam no mundo, ele não foi suficientemente estudado, né, com amostras representativas onde isso, e nem tem um recuo histórico que permita essa análise. Então, assim, mas por inferência eu poderia dizer que muito provavelmente sim, mas nós não temos estudos publicados e feitos sobre isso, né? Não sei se alguém da área da química tem alguma informação, mas nós não temos, né? Saiu? Saiu? É porque é tudo muito recente. Na verdade, eu participo de um grupo que a gente monitora os dados epidemiológicos, porque a indústria ela sempre coloca que esses produtos eles têm níveis menores de contaminantes se comparados ao cigarro. Só que quando a gente olha a epidemiologia, para infarto, derrame, síndrome metabólica, os danos são os mesmos. São iguais. São iguais. O que significa que o que está causando isso não são as mesmas coisas que o cigarro causa, são outros componentes, e por isso que é importante o trabalho dos químicos para a gente descobrir quem são esses marcadores. De gravidez e danos de fertilidade, até a semana passada a gente não tinha dado conclusivo. Mas foi publicada uma revisão sistemática semana passada, literalmente, não é jeito de falar, e que já mostra que você tem danos na questão de baixo peso ao nascer, da mesma forma que os cigarros, historicamente, que inclusive no ano passado, alguns donos de empresas de tabaco falavam que talvez fosse bom permitir o cigarro na gravidez, porque bebês menores eram mais fáceis de passarem. Isso é verdadeiro, isso foi uma entrevista de um CEO de uma empresa de tabaco no passado. Tinha que ter sido julgado, né? Condenado. Tá. Meu nome é André, eu trabalho na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e agradecer a participação muito importante da Sociedade Brasileira de Pneumonia e Toxicologia na consulta pública e, na verdade, não só da sociedade. Todas as entidades médicas foram favoráveis à proibição dos dispositivos eletrônicos para fumar. As únicas instituições que foram contra a proibição foram as empresas que fabricavam. Claro. E, mesmo assim, eu tenho que escutar que nós não temos compromisso com a saúde pública. O que significa que as empresas que vendem um produto que, se seguir a instrução, você morre, mas as sociedades médicas não entendem de saúde pública e que deram um apoio total e restrito, que é o que mais espanta os estrangeiros, foi justamente essa rede dos profissionais de saúde, dos pesquisadores, dando esse apoio à proibição, que é algo sem precedente. Então, muito obrigado, professora, pelo apoio, foi muito importante, especialmente pela pressão que a gente sofre. A Agência Regulatória Brasileira, gente, para quem não sabe, a Anvisa, né, é uma das agências regulatórias mais respeitadas no mundo, né, pela maneira, né, e ela demonstrou não só essa capacidade, mas essa resistência, digamos assim, agora, nos últimos anos, como foi, né, todo mundo se lembra, né, até escrevi isso no artigo do Globo, né, eu escrevo no Globo, de 2 em 2 semanas, né? Antes escrevia toda semana, mas agora passei para 2 em 2, e eu escrevi nisso, né? Ninguém se esquece daquele inesquecível domingo em que ninguém saiu de casa
quando a Anvisa aprovou em uso emergencial das 2 primeiras vacinas da Coronavac e da AstraZeneca. Então ninguém se esquece daquele domingo, né, de nenhuma idade, porque ninguém saiu da frente da televisão e era a Anvisa de maneira transparente, né? Então assim, eu acho que ter uma agência regulatória que dê suporte, sobretudo para nós que fazemos pesquisa, né? Então você ter uma agência regulatória e ter um sistema CEP, CONEP, né, que é o Sistema de Ética em Pesquisa, que nos dê suporte, né, isso, mas sobretudo a Anvisa. Né, porque, por exemplo, nós que fazemos pesquisa, né, eu preciso da autorização da Anvisa para entrar um medicamento novo, que não precisa estar registrado, mas precisa estar autorizado para que eu possa testá-lo. Né, eu estou acabando de fazer isso agora, porque a gente vai começar um ensaio clínico novo, né, com remédio novo, e é preciso que a agência regulatória diga, pode usar em pesquisa, não pode vender, não pode comprar, não pode até provar que aquilo, né, e um sistema ético que diga, muito bem, se isso funciona, né, os usuários, os voluntários, etc., podem receber o medicamento, etc., etc. Então, para nós, é sem dúvida um respaldo enorme ter uma instituição que nos dê esse conforto e essa confiança, entendeu? Então, eu é que agradeço à Anvisa pela qualidade de interlocução que nós temos tido nos últimos anos, né? Então, eu também aqui, né, como então, representante da Coordenação de Parcerias e Inovação, agradeço também essa parceria conosco, com a universidade. E tem 2 coisas que eu gostaria de ressaltar, doutora Margarete. A primeira é que a senhora falou sobre a RDC revalidada, ratificada e ampliada. Então, isso é muito importante para nós como universidade, que estamos trabalhando dentro da RDC, né, que a gente ratifique as informações, como o colega da comunicação estava falando, sobre o não além de não permitido comercializar, o não uso em ambientes fechados. Nós, dentro da PUC, temos conversado sobre isso internamente e temos feito uma série de ações, aonde desde o questionário até realmente esclarecer o que está escrito na RDC e como a nossa comunidade vai se portar frente a ela. Então, muito importante, né, a sua fala de ratificação sobre a RDC revalidada em 2024. Dito isso, agora eu quero falar com a conselheira, né? Aonde então que a gente, dentro dessas parcerias, como é que a senhora sugeriria que aonde essas parcerias fossem realmente alinhadas, em qual área, agora realmente assim, nos norteando. Nós estamos trabalhando dentro da química, mas a gente entende que a universidade possa ser realmente o lugar aonde a gente encontra interlocutores de diferentes saberes. Então eu gostaria de que a senhora pudesse assim, falar um pouquinho sobre as novas pesquisas, o que a senhora entende dentro da universidade, como a gente possa desenvolver isso. Olha, eu acho que a universidade tem que, assim, os ambientes todos coletivos, né, não só a universidade, colégios, etc., tem que ter, né, gente, tem que ter o mínimo, usar vape em ambiente fechado, né? Eu fui num colégio em que havia um pedido, né, que, imagina, gente, isso é uma coisa de violar o direito do outro, né? Você pode querer se envenenar, você pode querer fumar o que você quiser, usar o que você quiser, mas você não pode atrapalhar a vida dos outros. Um direito individual, ele absolutamente não pode prescindir do direito do outro e muito menos, né? A mesma coisa que, usando um exemplo muito recente, que está na memória de todo mundo, fresquinho, a questão das vacinas, né? Então, assim, quando eu atendendo durante a pandemia, nós médicos, a nossas secretárias perguntavam, o senhor está vacinado? Então, realmente, nós perguntava pelo telefone, quando marcava a hora, senão a doutora não pode atender. E é um direito, eu não vou atender ninguém que não seja vacinado, numa doença contagiosa que matou 720 mil brasileiros, dos quais metade não precisava ter morrido. Essa que é a verdade. Morreram pela inépcia, pela incúria e por uma opção de coisa que nós sabemos sem querer entrar nesse mérito, né? Mas assim, você não pode ultrapassar o direito do outro, né? Eu atendi pessoas que se indignaram, que ficaram zangados e tal, lamento muito, mas não vacinado não atendo, entendeu? Então assim, não pode querer fumar nenhum tipo de nada que produza nada num ambiente fechado. Então, um ambiente aberto é uma outra questão, uma questão de consciência, de escolha pessoal, né? Enfim, mas a pessoa tem que saber que está fumando vape porque quer fumar, mas ela tem que ter consciência de que ela vai ter problema. Não adianta dizer que não vai ter, todos vão ter.
Porque isso é que tem que saber. Ah, mas eu já estou fumando há 6 anos. Querida, no 7º você vai ter. Não é só uma questão de tempo, não é sim ou não. É quando. É igual pandemia, né? Vai ter outra pandemia? Claro que vai, né, gente? Infelizmente vai, né? Não é mais uma questão de sim ou não, é quando que ela vai chegar, né? Então, assim, a gente sabe disso. O mundo tem que estar preparado para isso. Então, nós já temos tanto problema, gente. Nós já temos pandemia que vai vir. Então, assim, e nós precisamos muito que as novas gerações brasileiras, sobretudo, né, e isso é uma discussão que o mundo está revendo. Todos os países, acho que eu não falei isso, né, todos os países que liberaram a comercialização começam a repensar. Eu acabei de chegar de fora e eu vi agora, a Bélgica já definiu, a partir de 1º de janeiro, totalmente proibido no território belga e tal. Mas a Bélgica é pequena, né, gente? Vamos combinar, precisa que os outros países sigam. A França, o parlamento francês acaba de pedir ao governo, ao novo primeiro-ministro, que coloque em rediscussão, junto ao Ministério da Saúde, a questão da liberação da comercialização, porque lá o uso é muito maior proporcionalmente do que aqui. Né, muito maior. E eles começam a ter um número de internações e de danos provocados por esses cigarros eletrônicos muito grande. A Inglaterra, seguramente, que foi quem começou tudo isso, né, seguramente vai começar a rever, e o National Health inglês é muito eficiente, né, ele criou isso baseado nesse princípio de redução de dano, né, que foi o que eles usaram. Então, eu acho que assim, a gente está num momento muito... um corte assim no tempo, né, digamos, um corte epistemológico, né, melhor dizendo, de tempo em que essas coisas começam a ser revistas. Aqui no nosso caso, no Brasil, eu acho que a pergunta que a moça fez é muito boa, né? Quer dizer, nós temos que não parar, quer dizer, temos que melhorar a nossa comunicação, dar esse tipo de informação, conversar, esclarecer dúvida. É cansativo? É infinito? Mas não tem jeito, não há outra. Se nós não dermos consciência e o direito das pessoas saberem, né, porque as pessoas têm que saber, elas não podem estar enganadas e inocentes como quer a indústria do tabaco, de que está vendendo uma coisa glamurosa, bonitinha e, sobretudo, inofensiva. Ela é tudo menos inofensiva. Então, assim, eu acho que isso é que as pessoas têm que saber. E as consequências não são temporárias. As consequências são indeléveis, não tem jeito. Um dano pulmonar, o pulmão não é um órgão que se recupere, que vai criar, que nem quando você tem um infarto do miocárdio, você cria uma circulação colateral, etc. No pulmão não é assim. Não tem circulação colateral no pulmão. Então, é isso. Queria pedir a autorização de vocês e cumprimentar a minha colega Margarete, que diariamente publica alguma coisa nisso e que está sendo divulgado. A sua fala, Margarete, foi excepcional, foi muito boa. Me recordo que há 40 anos atrás eu coordenei a campanha nacional de combate ao câncer, com o ministro Roberto Santos e com o Aroca na Fiocruz. E trabalhamos, então, contra o tabagismo. O ministro assinou um documento em que proibia, quer dizer, fazia... E foi publicado, saía da Rede Globo, da TV da Globo, entre os intervalos da novela, aquela novela famosa das 9, assim, fumar faz prejudicial à saúde. Alguém deve lembrar. Vocês, talvez, há 40 anos atrás, eram jovens que talvez não tivessem oportunidade de ter visto isso. E em relação à campanha, né, então nós pensamos assim, como é que nós vamos fazer a campanha? Alguém falou assim, mostrar o camarada todo problemático. E aí procurei o Ziraldo. E o Ziraldo fez os cartazes. Só que ele disse o seguinte, eu não farei cartaz mostrando a desgraça do cigarro, mas mostrarei o comportamento. E fez 5 cartazes comportamental e que cobrou $1.000 cada cartaz. Eu falei, você está maluco, não tem como tirar, mas o ministro pagou. Então foi feito, e todas as secretarias
municipais, estaduais do país receberam os cartazes do Conduziral. Passado alguns anos, a gente continuou se relacionando, e um dia ligou o telefone e ele me ligando e dizendo o seguinte: estou aqui na Organização Mundial de Saúde, onde recebi uma medalha de ouro por conta daqueles cartazes que você achou muito caro, que não ia resolver nada, entendeu? Então, assim, e eu estou aqui com o Fidel Castro, ele também parou de fumar o charuto, prometeu parar de fumar o charuto na frente de todo mundo. Então, revivi a sua história, né, de ter vivido isso nos anos 80, e com um certo sucesso, na realidade, porque se fumava, para aqueles mais jovens, era no teatro municipal, no cinema se fumava nos auditórios, lá no fundão, se fumava no auditório, tinha cinzeiro na bancada. Então, acho que foi a campanha, essa fala sua, é bastante importante. Nós temos um professor aqui que eu já cansei de dizer para ele isso, mas não adianta, ele continua fazendo, fumando, entendeu? Então, assim, realmente tem que insistir, todo mundo sabe. E eu particularmente gosto de andar bem com ele, mas não tem jeito. Então, assim, queria lhe cumprimentar e desejar muito sucesso nessa sua maratona por cruzada. Aí, para fazer a campanha. É uma cruzada. Muito obrigado. Eu costumo dizer, brincando, que assim, brincando nada, né, gente, é sério, que é uma cruzada interessada, né, não é desinteressada, porque nós precisamos que esses jovens vivam bem, Hilton, né, que é aquilo que eu falei no início, quem é que vai cuidar de nós? São eles, né? Então eles precisam viver bem e estarem com muita saúde, e não doentinhos para a gente velhinho ter que cuidar deles, né? É isso. Tá ótimo. Obrigada, gente. Muito obrigada pela atenção. Só uma perguntinha de curiosidade. Alguém aqui presente fuma vape? Ah, todo mundo com vergonha. Fala a verdade, gente. Fala a verdade. Fuma, né? Fuma, né, gente? Fuma, né? Vamos falar a verdade? Eu fiz essa pergunta outro dia nesse auditório que tinha, assim, uns 400. Aí demoraram a responder, aí um fez assim com o dedinho, aí o outro fez assim, aí de repente tinha assim, uns 40, assim, uns 10% assumidos, né? Aí eu falei, mas e a partir de agora? Você vai pensar 2 vezes e tal? Era tudo garoto, adolescente, né? Tudo realmente adolescente, né? E aí, pois é, né? Eu não sabia que era tão ruim, né, doutora e tal, não sei o quê. Bom, imagino que desses 10% eu tenha conseguido salvar uns 50%, então já tá bom, né? Com certeza. A gente... Tá bom, eu queria agradecer muito. Eu ia fazer uma pergunta, mas é uma pergunta que, na verdade... Faça, reitor. Muito pessoal. O senhor já fumou vape? Não. Mas eu vi muito, olha, vape, narguilé em Paris é uma coisa, tem bares, né, cheios, é uma coisa tremenda. A minha pergunta é muito pessoal, porque além da informação, né, que você trouxe, você hoje, no nosso país, você é símbolo de alguém que se compromete corpo e alma com a ciência, com a vida, né? Então, se a gente pensa na pandemia, não dá para não pensar na doutora Margarete Dalcomo. E agora, essa cruzada. Então, a minha pergunta é muito pessoal, mas eu acho que ela é importante que a universidade discute. De onde você tira a força, né? De onde essa mulher tira a força para enfrentar e enfrentar com coragem, porque ela não está fazendo um jogo... Tá realmente enfrentando grandes forças. É pesado. Então, de onde você tira a força? Porque a universidade termina, além de formar, de dar o melhor ensinamento, a excelência, ela também tem que dar os melhores modelos de professores, de profissionais, né? Que é essa dimensão. Então, a minha pergunta é essa. Eu queria que você dissesse para a gente de onde essa mulher tira a força. Alguns segredos tem que compartilhar. Eu acho que tem uma coisa, Padre Anderson, eu venho de uma família
que não tem nenhuma tradição médica, sabe? A minha família é uma família toda de juristas. Meu pai era advogado, meu avô era advogado, minhas tias eram promotoras, enfim, minha irmã é advogada, cunhado. Então, assim, não tinha médico na minha família. E desde pequena eu vivi num ambiente onde essa coisa do respeito pelo outro, né? Meu pai nunca permitiu. Isso é um exemplo, assim, se você me perguntou uma coisa pessoal, eu vou dizer, né? Meu pai nunca permitiu, embora nós fôssemos uma família de classe média, média, né? Média alta, média, enfim, ele nunca permitiu que nós pedíssemos a algum funcionário da casa para pegar um copo d'água. Né? Ele achava aquilo, ele tinha toda a razão. Então, até hoje, né, na minha vida, né, eu sou incapaz de pedir a alguém para pegar um copo d'água para mim, a não ser que eu esteja, como eu já quebrei a perna e tal, não sei o quê. Enfim, a não ser nessa condição, mas eu acho que é isso, quer dizer, esse cuidado com o outro eu aprendi desde muito pequena, né? Um sentido de justiça eu aprendi desde muito nova. Depois eu tive uma sorte na vida, né? Quando eu entrei eu tive muito bons professores, eu tive muito bons exemplos, eu tive muito bons amigos, né? Eu tenho os mesmos amigos não todos, né, mas alguns assim de colégio primário, né? Então assim são, ai gente, vou ter que confessar, né, 60 anos, né, assim desde colégio primário, né, são 60 anos, né, quase por aí, né? Então assim, eu acho que fazer essa coisa de ter a consciência de dormir, sabe, Padre Anderson, eu posso não comer, mas eu tenho que dormir e eu durmo bem. Eu durmo em avião, eu durmo até na ponte aérea Rio-São Paulo. Eu me concentro, eu faço uma meditação, durmo e me preparo o que eu vou fazer. Né? Diante de um caso grave, né, eu levo aquilo para casa. Então eu acho que assim, excesso de consciência é o único excesso na vida que faz muito bem. Muito bem. Ninguém peca, ninguém sofre pelo excesso de consciência, sobretudo consciência crítica, consciência, razão, racionalidade. É claro que se nós pudermos, aqueles que têm fé, né, nem todas as pessoas têm fé, mas se nós pudermos unir isso a uma certa, digamos, uma relativa ou absoluta espiritualidade ou fé, melhor ainda, deve ganhar mais força ainda, né? Eu acredito na fé de Spinoza, eu acredito na razão, e de modo que eu acho que o excesso de consciência nunca me fez mal, ao contrário. Às vezes eu vou para casa muito, e eu confesso a vocês que não foram fáceis os tempos da pandemia, Padre Anderson, o senhor sabe disso, porque nós já conversamos sobre isso, né? Assim, não foram fáceis, as forças realmente eram muito, e a minha vida ficou bastante complicada, mas, enfim, isso nunca me tirou a vontade de fazer, e Alexandre me conhece há muito tempo, né? Determinada, eu sempre fui, né, Alexandre, não é de hoje, né? Então, assim, e a gente vai ficando mais velha, vai ficando talvez mais doce, né? Talvez a gente fique um pouquinho menos intolerante, né? Mas a consciência, ela não tem excesso e não tem overdose. É a única overdose que faz muito bem para a saúde. É isso. Obrigado. Esse é o meu segredo.